há décadas e as pessoas perguntam, afinal de contas, qual é o melhor método para se alfabetizar uma criança ou, eventualmente, um adolescente ou adulto? Eu acho que se houvesse evidências seguras de que alguns dos vários que existem à nossa disposição fosse o melhor, a gente não estaria continuando, vira e mexe, a voltar a discutir a mesma coisa. Talvez a pergunta que deva ser feita e que tem eventualmente resposta é: qual é o melhor método de alfabetização para o Zezinho? Qual é o melhor para o André? Qual é o melhor para a Clarice? Porque a gente vai discutir um pouquinho isso. Não me pareça que haja um único dos métodos que nós temos à nossa disposição que possa servir de base para uma alfabetização segura para todas as crianças e todas as pessoas. Os métodos que a gente tem à disposição hoje são o método fônico, o método global, o método, o método silábico, o método híbrido e o construtivista. E vamos dar uma olhadinha em cada um deles e discutir quais são as suas particularidades. O método fônico se baseia no ensino da relação entre os fonemas, que são os sons, e os grafemas, que são os símbolos escritos. Dessa forma, os alunos aprendem a identificar os sons das letras e como combiná-las no sentido de formar palavras. O foco é, portanto, na decodificação do som e na identificação dos grafemas. É um método muito utilizado no Brasil. Aliás, a gente tem pesquisadores de primeira linha que há muitos anos trabalham com esse método no Brasil, e me parece que, até onde eu sei, há muitas evidências, há muita comprovação científica de que esse método é um método que pode ser aplicado eh, em boa parte das crianças. Já no método global, o ensinamento se dá através de que a criança aprenda a identificar a palavra inteira dentro de um determinado contexto. É um método que utiliza muito mais a via visual, né? E ela independe, de uma certa forma, da decomposição dos sons. Já no método silábico, como o próprio nome já está deixando claro, envolve o ensino da leitura e da escrita por meio de sílabas. Os alunos aprendem inicialmente a unir sílabas para formar palavras, o que pode facilitar o processo de decodificação. Quanto ao método híbrido, é uma forma de você combinar elementos do método fônico com elementos do método global, tentando se adequar um pouquinho mais a tipos diversos de aprendizagem que sabidamente as crianças apresentam. Finalmente, o método construtivista se baseia na construção do conhecimento pelas crianças, dando a elas uma participação muito mais ativa no sentido da, aspas, busca pelo conhecimento. Então, se constituem contextos em que a criança possa experimentar e ir construindo o que sabe sobre a leitura escrita de uma forma muito mais autodirigida e contextualizada. Necessita de um engajamento muito mais ativo por parte das crianças nesse processo. Quando se discute esse problema da alfabetização, qual seria o melhor método, o que se tem que discutir, antes de mais nada, é para qual tipo de criança eu estou propondo um determinado método. Nós sabemos que cada um de nós tem formas diversas de resolver a mesma questão. Crianças também têm formas diversas de aprender determinadas tarefas. Então, na verdade, cabe ao professor tentar encontrar, dentro das possibilidades, qual o melhor método dos disponíveis para aquela criança em particular. Volto a insistir, não existe o melhor método para todo mundo.
existe o melhor método para cada um de nós. E cabe ao professor tentar encontrar qual esse método mais adequado. Quando eu digo que compete ao professor, evidentemente não estou querendo responsabilizar o professor pela determinação de qual método ele vai usar. Obviamente, ele responde a pessoas às quais ele está subordinado, e, em última instância, ao Ministério da Educação. O que não me parece justo e adequado é que um órgão público, em qualquer das suas instâncias, determine por força de lei ou diretriz qual o método a ser utilizado por todos os professores em todo o Brasil. Acho que seria absolutamente um absurdo com relação ao que se esperaria de uma política pública responsável.